Olá, minha gente! Vamos gravar essa aula do adesivo que eu tô devendo pra vocês há alguns dias, mas hoje sai, viu? Eu tô gravando aqui. Vou colocar aqui na tela já o Illustrator pra vocês. Vou diminuir aqui minha cara. Vou colocar aqui no cantinho, né? Pra não atrapalhar vocês. Então vamos lá, ó. A gente vai fazer os adesivos no Illustrator, montar a cartelinha no Illustrator e cortar lá no Silhouette Studio, beleza? Eu abri aqui já meu Illustrator, mudei a versão dele para português, de tanto que vocês me pediram. Então, eu sempre uso tamanho A4 aqui no ateliê, porque é o tamanho que eu tenho aqui de papel adesivo. Mas se eu tiver um outro tamanho, a gente configura aqui no tamanho que a gente vai usar, tá? Sempre uso milímetros também e sempre uso na posição paisagem, porque eu faço duas cartelinhas uma do lado da outra. Então, eu vou criar aqui. Eu já baixei as imagens, tá? Porque é um processo demorado e eu particularmente demoro séculos para escolher minhas imagens, mas eu vou mostrar aqui o site para vocês, tá? Os sites que eu baixei. Eu baixei lá do Freepik, vou abrir aqui para vocês, e baixei também do Adobe Stock. Então, eu vou juntar os dois, tá? Então, aqui tem o Freepik. Eu já deixo aqui no Freepik alguns... Peraí, gente. Que eu só vou confirmar aqui se estamos gravando, né? Porque eu estou falando, depois eu gravo a aula toda e o negócio não tá gravando. Pera lá. Beleza, gente? Tudo certo, tudo certo. Então, vamos lá, ó. Aqui... Pera lá, que não é aqui não. Aqui, estou no Freepik e eu vou fazer o login e eu já tenho algumas pastas que eu vou salvando conforme eu vou navegando aqui, vou gostando. Às vezes eu entro para procurar uma imagem de uma mulher, encontro um chapéu e eu gosto do chapéu e eu salvo na pasta do chapéu. Quando eu for fazer chapéu, eu já tenho chapéu salvo, certo? Então, aqui eu tenho algumas coleções, olha. Vamos lá, pera lá. Aqui em cima, ó, Collections. Ai, gente, não é que não. Aqui, ó. Clico aqui na fotinho e clico aqui em Collections. Vão ser as minhas coleções, tá? Aqui em cima são as coleções de outras pessoas que a gente tem acesso. Eu escolhi que eu vou fazer uma cartela com o tema Girls. Então, eu vim aqui na minha pasta e vim olhando tudo que eu já tinha salvo de garotas aqui. Então, eu escolhi algumas imagens dessa pasta e baixei. E eu também escolhi algumas imagens lá do Adobe Stock. O Adobe Stock não é gratuito, tá? Ele é pago, assim como o Freepik, mas no Freepik você tem a opção de assinar o plano gratuito. E aí algumas imagens são liberadas e outras não. Já no Adobe Stock não tem opção gratuita. Deixa eu ver aqui onde que é minhas imagens, minhas galerias. Aqui, ó, minhas bibliotecas. E aí eu tenho aqui tudo que eu vou salvando na nuvem da Adobe. Tem aqui uma pastinha que chama Adobe Stock. E aí aqui eu também tenho uma pasta. Mas aqui no Adobe Stock é mais difícil, porque não dá pra gente separar por coleções, né? Assim, igual lá. Mas aqui eu já tenho tudo que eu fui gostando. E aí eu baixei algumas imagens daqui que eu achei que combinavam com as imagens de lá. Só que eu fui baixando aleatoriamente. E eu vou fazer agora esse filtro dentro do meu explorador de arquivos mesmo. Então, aqui, ó, tem todas as imagens que eu baixei. Pera lá. Está aqui. Aqui. Ó, aqui eu tenho todas as imagens que eu baixei. Só que como algumas são em JPEG, geralmente lá no Adobe Stock a gente baixa em JPEG. E outras são em EPS e tem também em Adobe Illustrator. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Não dá pra mim visualizar essas imagens que estão em EPS porque elas estão dentro de um programa. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu uso pra conseguir visualizar, que é o Adobe Bridge, certo? Eu vou primeiro extrair isso aqui, porque são as imagens que eu baixei lá do Freepik. Quando a gente baixa do Freepik, elas vêm compactadas. Então, a gente precisa extrair tudo. Então, selecionei ali com o botão esquerdo, extrair aqui, ela tá extraindo. Aqui tá falando que é a licença, né, que tem todos os arquivos, tem um arquivo de licença. Tá perguntando se eu quero substituir e eu vou colocar que não.
Pronto. Terminou. Esses arquivos zipados eu geralmente deleto para mim não ficar com tudo duplicado. Agora eu vou vir aqui no Adobe Bridge para mim conseguir ver, olha, é a mesma pasta, vocês estão vendo aqui, ó, Girls. A diferença é que com o Adobe Bridge a gente vê tá dentro desse arquivo em EPS que a gente não vê aqui, olha, o 33 aqui do Bridge a gente consegue ver aqui, ó. Tô vendo que o 33 é esse. Então, extraiu uma em JPEG, vocês estão vendo que tá aqui ponto .jpeg, e uma em EPS. Essa que está em EPS, muito provavelmente é em vetor. Muito provavelmente não, é em vetor, certo? O EPS, ele abre tanto no Corel quanto no Illustrator, tá? Então, agora eu vou aumentar aqui o zoom e vou abrir todas as imagens que eu quero usar na minha cartela. Eu vou seguir aqui a questão das cores, tá? Então, eu vou tentar não fugir muito da paleta de cores. Então, eu vou trabalhar com essa imagem, que é um rosinha mais pro branco. Eu não vou colocar essa porque tem muito roxo, então vai destoar da minha cartela. Vou colocar essa. Isso aqui é um... Como é que fala? É um mockup. Então, ele é o mockup desse coraçãozinho. Vocês estão vendo que ele está em .psd? .psd é o formato de Photoshop. Então, se eu abrir ele aqui, ele vai abrir o Photoshop. Eu vou precisar mudar isso aqui, ó. Se eu for usar essa imagem, eu vou precisar mudar o que está escrito aqui, porque está escrito pendente mockup. Só que como é uma imagem muito pequenininha, eu acho que não vai dar para ler. Então, eu vou usar essa imagem aqui em JPEG mesmo, pra mim não precisar abrir o Photoshop e exportar só por causa dessa frasezinha, tá? E aí, se aparecer, eu volto aqui e mudo. Então, aqui embaixo tem o zoom, olha, a gente pode diminuir o tamanho. Então, eu vou abrir essa, vou clicando com Ctrl e vou selecionando as que eu quero abrir. Vamos lá. O vermelho também não quero. Eu vou fazer uma cartela bem... Aqui. Esta dá pra usar. Esta. E essa. Tá. Por enquanto eu vou usar essas imagens. Então, eu vou dar um Enter. E ele já vai abrir todas lá no Illustrator, o que é do Illustrator. Ó, tá abrindo no Photoshop porque eu selecionei aquela imagem do Photoshop, né? Inclusive, na verdade, eu acho que eu selecionei errado, porque ela era em JPEG. Mas tudo bem, vou esperar aqui abrir. Aqui eu consegui abrir, ó, esta. E essa que não tem nada. Vou fechar. Só abriu essas duas, na verdade. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, é porque ela é em JPEG. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, aquela era a folha, né, que eu tinha criado aqui. Vou criar ela de novo. Milímetros. Aí. Beleza. Então, aqui, na verdade, eu não consegui abrir todos no Illustrator, porque eu só dei um Enter e eu tinha bastante imagem ali em JPEG. Então, eu vou clicar e arrastar elas aqui pra dentro, que vai ficar mais fácil. Do que eu abrir em Illustrator e depois, né, jogar pra dentro, já que elas estão em JPEG. Então, gente, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho algumas imagens que estão em EPS e tenho algumas que estão em JPEG. E eu quero usar todas, né? Eu quero usar tanto em JPEG quanto em EPS. Então, como eu vou fazer? As que estão em EPS, eu vou dando 2 cliques para elas irem abrindo lá no Adobe Illustrator em vetor, certo? Se eu clicar no EPS e só puxar ela para dentro do Illustrator, ela entra no programa como um JPEG. Então, a gente precisa abrir individualmente todas as imagens em EPS. Então, vou abrir o sapato. Eu vou tentar escolher aqui algumas imagens que tenham os mesmos tons. Então, eu
pensei em fazer com essa aqui, com essa imagem, né, como se fosse a base das outras imagens. Então, eu vou me basear pelos tons dela, apesar de que dá pra gente alterar também, se a gente quiser, eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que aqui está em JPEG, né? Então, como ela tá em JPEG, eu vou clicar e vou arrastar ela pra dentro do Illustrator, porque não vai fazer diferença. Então, eu vou arrastar tudo aqui pra dentro do mesmo documento. Aí, essa imagem, ela veio como um link. Vocês estão vendo que tem um X no meio do quadro? Isso significa que ela está linkada aqui e qualquer alteração que eu fizer neste arquivo aqui, né? Se eu mudar esse arquivo de lugar, colocar em outra pasta, se eu abrir ele no Photoshop, mudar uma cor, por exemplo, e salvar, ele vai fazer essas alterações aqui nesse documento também. Se eu mudar esse documento de diretório, né? Se eu vir aqui, por exemplo, clicar aqui, mudar da página Girls, colocar aqui no banco de imagens, esse link vai ser perdido aqui no Adobe Illustrator, e quando eu abrir de novo esse arquivo, ele vai pedir para mim relincar a imagem, porque ele não vai encontrar. Para isso não acontecer, a gente vai incorporar. Então, só clicar aqui em cima, clicar em incorporar, e agora sim ele fez como se fosse uma cópia para dentro do Adobe Illustrator. Então, eu posso fazer o que eu quiser com a imagem que está salva lá no diretório, que não vai acontecer nada com essa que está dentro do programa, certo? Aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer essa imagem já tá em vetor, beleza, eu consigo selecionar aqui os pedaços dela, alterar a cor, fazer o que eu quiser. Porém, essa imagem aqui do lado, ela é um JPEG. Como eu vou fazer para separar essas imagens aqui dentro do Adobe Illustrator? Tem como fazer isso no Silhouette Studio? Tem, você pode rastrear todas as imagens, destacar e realocar elas lá. Tem como fazer no Photoshop também, você pode selecionar o fundo, retirar o fundo, depois ir selecionando as imagens e separando todas. Mas como eu estou trabalhando no Illustrator, eu não quero ficar jogando essa imagem de um software para o outro. Então, eu vou fazer tudo aqui dentro. Primeira coisa que eu preciso fazer é clicar aqui em traçado da imagem e definir como foto de alta qualidade. Eu vou dar um OK. Aqui você está falando que vai ter muitos pontos e tal. O que vai fazer? O Illustrator vai rastrear essa imagem toda. Ele vai demorar um pouquinho, porque ainda mais essa imagem, né, que tem bastante nuances de cores e tal. Então, ele vai rastrear toda essa imagem e vai transformar tudo isso em vetor. Então, é como se a gente tivesse desenhado ela aqui dentro do Adobe Illustrator, tá? Eu vou esperar um pouquinho porque demora e aí eu já mostro pra vocês o resultado. Pronto, gente, ó, voltamos aqui. Então, ele já rastreou toda essa imagem. Não tá aparecendo agora porque pra gente conseguir ver os pontos é necessário expandir. Então, depois que a gente clicou lá em traçar imagem, nós vamos clicar aqui nesse botãozinho expandir. E de novo, ele vai demorar um tempinho para fazer a expansão de todos esses itens. Beleza, até que não demorou tanto, né? Nem deu tempo de cortar o vídeo. Então, ó, aqui ele já transformou tudo em vetor. Ele está agrupado, então primeira coisa é Ctrl Shift G para desagrupar. Essa parte aqui de trás, a parte branca, normalmente ele cria um fundo, então a gente vai retirar esse fundo. Vou puxar aqui pro lado. Ó, estão vendo? Então, vou dar um delete. E esse aqui também, ó. Vou puxar pra cá. E vou dar um delete. Agora, eu vou excluir as partes que eu não quero. Só que, como ele tem muitos pontos, eu não consigo vir aqui e vir deletando com essa ferramenta de seleção retangular. O Illustrator tem aqui, acoplado aqui nessa ferramenta de seleção, uma ferramenta que chama ferramenta laço. Ou você pode utilizar o atalho Q do teclado para selecionar ela. E aí, com essa ferramenta, você consegue vir selecionando só as partes que você quer deletar, certo? Então, você vai selecionando aqui e vai deletando. Ou você vai selecionando e agrupando, né? Igual eu vou fazer aqui agora. Pera lá. Pegar aqui. Aí. Então, como a gente vai fazer aqui? Eu não vou fazer em todos agora, para não ficar muito longa a aula. Dei um Ctrl Z sem querer aqui, beleza. Eu vou apertar a letra Q, vou selecionar aqui minha camiseta. Vocês estão vendo que ficou uns pontinhos brancos em volta aqui? É porque a tonalidade é muito próxima, então ele não consegue fazer esse rastreio tão perfeito, né? Não consegue cortar exatamente aqui.
mas isso a gente contorna, já que a gente tá fazendo adesivos e o fundo é branco mesmo, não vai fazer diferença, tá? Então, eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl G. Tem algumas imagens que ficam perfeitas, mas essas imagens que tem mais nuances de cores, elas ficam com essas rebarbinhas. Dá pra tirar, mas dá um trabalho. Então, assim, não vai fazer diferença no resultado. Então, eu vou deixar elas aí. Então, aqui o que eu vou fazer é vir selecionando e agrupando as imagens que eu quero. Porque se eu selecionar aqui, ó, ele vai selecionar só essa parte do sapato. É só um pedacinho, vocês estão vendo? Então, não dá pra gente trabalhar. Então, eu preciso agrupar. Beleza, então aqui eu já agrupei a maioria, depois eu termino de agrupar pra mostrar pra vocês. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui é o seguinte, por exemplo, porque eu gosto de fazer aqui no Illustrator, né? Uma, porque ele me dá mais possibilidades, dá pra fazer no Photoshop também tranquilo. Mas eu gosto de fazer aqui porque eu já consigo trazer todos os vetores. A maioria dos meus adesivos, dos meus downloads, né, são diretamente em vetores. Nesse caso, eu trouxe um JPEG pra mim já conseguir ensinar, né, como vocês vão transformar o JPEG em vetor também, caso vocês tenham alguma imagem que vocês queiram misturar aí. Só que aqui no Illustrator tem como a gente mudar a cor também. Então, ele dá algumas possibilidades a mais. Então, vamos supor que eu estivesse trabalhando com uma paleta de cores lilás, mas eu quisesse usar esses elementos. Como eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui 2 elementos para vocês entenderem. Então, eu quero uma calça e uma bolsa lilás ao invés de rosa. Eu vou selecionar aqui os dois, vou clicar aqui nessa ferramenta Recolorir Arte. E aí, ele vai abrir uma caixinha de diálogo aqui, né? Pera lá. E aqui embaixo tem um botãozinho, Opções Avançadas. A gente vai clicar aqui e vamos mudar. É que eu sou acelerada, gente. Eu não aguento esperar o programa responder, entendeu? Eu já vou explicando antes de abrir o negócio. Espera lá que eu vou esperar ele responder aqui. Beleza. Aqui em cores, a gente vai alterar para 1. Porque aqui tem todas as cores que... Tá vendo? Que tem todas as cores que estão aplicadas ali naqueles nossos elementos selecionados. Então, pra gente não mudar cor por cor, né? Vai ser praticamente impossível a gente fazer isso manualmente. Eu vou clicar aqui em uma e vou alterar aqui. Deixa eu já trazer pra cá pra vocês verem. E vou alterar aqui a cor que eu quero, clicando 2 vezes aqui no quadradinho e selecionando ou digitando ali. Então, vamos supor que eu queira um lilás. Aqui. Vou dar um OK. Olha lá. Ele já mudou para lilás, não tá mais aquele rosinha. E ele mantém a nuance. Então, é muito legal. Aqui dá pra gente... Ó, pera lá... Vou clicar de novo, vou colocar um roxo mais escuro. Opa, que eu fiz caca. Ctrl Z. Eu cliquei ali na cor opaca. E aí não deu certo. Aí, vamos de novo. Então, vou clicar, vou mudar aqui para 1 de novo. Vou colocar um roxinho mais escuro para dar pra gente ver melhor. Ok. Olha lá. Tá vendo que mudou para o roxo que eu selecionei lá. Então, por isso eu gosto de trabalhar aqui dentro do Illustrator, que eu tenho mais possibilidades. Aqui, no caso, não vou mudar, certo? Então, esses aqui são os adesivos que eu vou montar a minha cartela. Como eu vou fazer agora? Eu sei que aqui eu abri uma imagem, uma prancheta já, mas eu não vou usar ela, porque eu tinha esquecido que a gente tinha criado um template, né? Então, eu vou vir aqui em arquivo, abrir a partir do modelo, certo? E aí eu vou, ou abrir from, open from template também, para quem tá usando em português.
E aí eu salvei esse template. Aqui o Illustrator já tem uma pasta própria que ele salva automaticamente, né? Fica na pasta raiz dele, mas eu salvei em outra pasta. Então eu vou lá em área de trabalho, vou achar aqui a pasta que eu salvei, Live Adesivos, e vou abrir o meu template. Ok. Agora é só trazer para cá as imagens. Eu vou criar uma nova camada para mim colocar todas as imagens que eu for trazer e trabalhar nos adesivos, e as outras que já estão aqui no template eu vou bloquear para mim não mudar de lugar, não dar nenhum problema. Então vou vir para cá e vou copiar tudo para lá. Vou selecionar tudo. Esse também. Vou dar um Ctrl C ou um Ctrl X, tanto faz. E vou trazer pra cá. Vocês estão vendo que eu colei aqui na camada 4, né? Então tá numa camada separada. Eu gosto de separar todas as camadas. Tô diminuindo aqui o tamanho. E agora o que eu vou fazer é só organizar do jeitinho que eu quero aqui, antes de exportar, certo? Então eu vou também acelerar aqui, porque é só questão de organização e redimensionamento. Aí, para redimensionar e fazer do tamanho exato que a gente quer, como eu faço? Seleciono a imagem, clico aqui em transformar e digito o tamanho do adesivo que eu quero. Eu, normalmente, uso adesivo de 1,5. Deixa eu achar que não tá aparecendo aqui. Se não estiver aparecendo aqui, tem uma janelinha aqui, ó, um painel que chama transformar. Você pode usar ele também. Então, eu vou clicar. Geralmente, eu uso 15 milímetros nos adesivos. Na altura, no caso aqui, né? Pera lá. Vou dar um Ctrl Z. Aí. Vou trancar aqui a correntinha para ele aumentar e diminuir proporcionalmente. E vou digitar a largura que eu quero, que é de 1,5. Ele ficou com 1,5 de largura e com 39 milímetros de altura. Então, ficou grande. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 1,5 na largura, eu vou colocar 1,5 Eu vou colocar 1,5 na altura. Se ficou muito pequeno, aí eu aumento um pouquinho manualmente mesmo. Voltei, não sei se vocês ouviram, mas a minha digníssima filha estava esmurrando a porta, então precisei dar uma paradinha aqui, mas vamos lá. Vou organizar todos aqui os meus elementos e vou trazer também elementos novos daquelas outras imagens. Então, que eu ia dizer aqui. Não vou ficar redimensionando aqui para vocês verem, então já expliquei o que eu vou fazer, depois eu dou uma organizada melhor. Vou lá no meu grid e vou abrir minha próxima imagem. Eu queria trabalhar com essa, então vou dar 2 cliques. Vou selecionar ela, já tá agrupada. Vou trazer para cá e vou dar um Ctrl V. Hoje, o Silhouette Studio, onde a gente vai fazer o corte, ele é inteligente o suficiente para conseguir rastrear todas essas imagens separadas lá no software. Então, não tem a necessidade da gente criar linhas de corte aqui no Illustrator. Mas, se você for enviar para uma gráfica fazer esse corte, aí você vai precisar criar as linhas de corte. Mas eu vou ensinar isso em uma outra parte da aula, tá? Que a gente vai focar em fazer as cartelas para corte no Silhouette Studio ou em alguma outra plotter de recorte que você tenha na tua casa. E aí depois eu faço um complemento para criar as marcas de corte dessa cartela, certo? Senão a aula vai ficar muito longa. Então aqui, gente, é só a gente ir organizando. Eu vou organizar toda a minha cartela e aí depois eu volto para mostrar para vocês como a gente vai exportar e fazer o corte lá no estúdio, tá?
Bom, gente, ó, aqui eu já organizei os adesivos do jeito que eu quero, eu só vou colocar mais esse aqui. E essa moça aqui, ó, esse adesivo, ele tava com a coloração lilás. Vou mostrar aqui o original dele pra vocês verem que dá pra fazer aqui, ó. Ó, foi essa imagem que eu usei lá. Então, ela é uma imagem em EPS. Não, desculpa. Ela é uma imagem em JPEG. Então, eu trouxe pra cá, transformei ela em EPS. Vocês estão em vetor, vocês estão vendo? E aí, eu selecionei usando o laço só o chapéu, recolorizei. Depois, eu selecionei só a saia e recolorizei pra combinar aqui com a paleta de cores que eu tô trabalhando nessa cartela. Se eu trouxesse ela aqui com a saia lilás e o chapéu lilás, ia ficar nada a ver com a cartela que eu tô fazendo. Então, dá pra gente usar essas artimanhas aqui, certo? E eu vou agora trazer essa última imagem aqui. Eu comecei a gravar de novo pra mostrar pra vocês que se a gente fosse levar isso aqui lá pro Silhouette Studio, quisesse rastrear só em volta da moça, ia ser muito difícil por causa dessa parte azul. Pra gente ir selecionando e deletando também cada pedacinho, também fica difícil. Então, o que eu fiz? Eu cliquei duas... Ele é um grupo, vocês estão vendo que tá tudo agrupado aqui. Eu vou clicar duas vezes aqui nessa parte azul. E eu expandi... Eu isolei aqui a imagem, né? Então, não é tudo mais que tá selecionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl E pra... Deixa eu ver se é Ctrl E mesmo. Ctrl E. Não. É Shift E. Pra pegar aqui a minha borracha, ó. E aí, eu vou vir apagando essa parte azul, que tá mais aqui pra fora, tá? E essa parte que tá muito próxima aqui do braço dela, eu consigo ir selecionando e deletando essa parte aqui. Tem também como eu selecionar uma parte, vir aqui em selecionar mesma cor de preenchimento, e aí ele vai selecionar todos os elementos que estão com a mesma cor de preenchimento. Não funciona muito bem nesse tipo de imagem, porque é uma variação muito grande de tonalidade. Então, com essa cor de preenchimento, eu só tenho esses 3 objetos aqui. Então, não tenho tantos objetos, não vai otimizar muito o meu trabalho. Mas tem algumas imagens que é legal a gente usar esse recurso também, tá? Então, aqui eu vou vir deletando, ó, os vetores. Aqui acabou que ficou. Vamos ver se tem. Mesmo cor de preenchimento, ó lá. Só tem duas cores, tá vendo? É muito pouco. Então, eu vou vir deletando mesmo, ou eu posso passar a borracha aqui. Mas a borracha pode ser que... acabe pegando aqui nas linhas laterais também. Então, eu prefiro vir apagando um por um. Aí. Acho que agora já ficou bom. Só vou dar mais uma arrumada aqui. Pra mudar o tamanho, é só clicar 2 vezes ali na borracha e diminuir ali o tamanho, que ela já diminui automaticamente aqui. Pronto. Então, agora eu vou jogar também lá pra minha cartela. Isso aqui eu deleto, que é o fundo. Ainda tem aqui umas... Eu posso mudar essa visualização quando a gente tem imagens assim com vetores que a gente não consegue ver, né? Que são muito transparentes. A gente pode mudar aqui pra... contornar. Era visão em arame, agora contornar, ó. Aí a gente consegue visualizar o que tá sobrando aqui, tá vendo? Então, é exibir, contornar. Então, para tirar, a gente só vem aqui e clica em exibir no CPU, dá o Ctrl Y. Pronto. Agora, a gente pode dar um Ctrl G, Ctrl C e cola aqui. Agora, uma outra coisa, um outro recurso legal pra gente usar em cartela de adesivo é... eu vejo, pelo menos, muita cartela com o tamanho do box certinho, com a imagem dividida, né?
pra gente colar no planner, por exemplo, colar uma imagem, meia imagem em um box e a metade da imagem no outro box do planner. Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou dividir, por exemplo, essa imagem dessa moça aqui na vertical da bicicleta. Então, vamos supor que o meu box do planner, antes de fazer isso, gente, eu vou rasterizar porque eu tô vendo que meu programa tá ficando meio lento, porque tem muitos pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em objeto e vou clicar aqui em rasterizar. Vou clicar em fundo transparente e vou dar um ok, porque eu sei que eu não vou precisar mais mudar cor, mudar nada, já tá do jeito que eu quero. Então, agora você pode rasterizar as imagens para elas ficarem mais leves pra gente conseguir trabalhar. Então, elas vão voltar a ser um bitmap, certo? Ó lá. Agora, ela não é mais um vetor, ela voltou a ser um bitmap, eu fiz as alterações que eu queria, e ela acaba ficando mais leve pra gente trabalhar. Então, eu vou fazer uma cópia dela aqui do lado. E vou fazer um retângulo aqui do tamanho do box do meu planner, que eu não lembro qual é, mas acho que é 30, eu vou olhar qual que é, pera lá. Pronto, gente, anotei aqui na minha parede o tamanho do negócio, porque toda vez que eu vou fazer adesivo eu preciso abrir o outro arquivo pra ver o tamanho. Então, meu planner tem 50 de altura, o box dele, né? Tem 50 de altura por 37 de largura. Então, esse aqui é o tamanho do box do meu planner. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse retângulo em cima da primeira parte da moça aqui, ó. E vou fazer uma cópia dele aqui. Melhor, vou fazer. O meu planner tem um espacinho. Então, esse espacinho você pode deixar aparente no adesivo, né? Como se estivesse faltando um pedacinho da imagem. Ou você pode fazer um grudadinho no outro, assim, que quando a pessoa colocar vai ser a continuação da imagem de baixo, certo? Mas eu vou pegar mais a bicicleta aqui, ó. Quero esse pedaço. Então, eu vou selecionar a minha imagem, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+F, porque eu vou precisar de duas imagens. Uma para ficar no quadrado de baixo e uma no quadrado de cima. Então, eu vou clicar no meu retângulo. Não pode clicar e arrastar, senão você vai selecionar tanto a imagem que tá em cima quanto a que tá embaixo. Vou clicar aqui em cima da moça, vou dar um Ctrl+7. Beleza, esse aqui é um adesivo. Agora, eu vou selecionar aqui esse retângulo, vou selecionar a moça que estava embaixo e vou dar um Ctrl+7. Esse é outro adesivo, certo? Então, a gente vai, agora, eu vou, no caso, né, fazer o retângulo em volta, porque se eu mandar assim pra silhuete, ela vai recortar aqui em volta da silhueta e não em volta do retângulo, já que a gente não tem aqui linha. Então, eu vou clicar duas vezes em volta desse retângulo, vou isolar ele e vou colocar uma linha preta aqui. Preta não, né? Vamos colocar uma linha rosa, pelo menos, pra não ficar tão feio. Aí. E a mesma coisa aqui. Isso porque não tem fundo, tá? Se tivesse fundo... Ou você pode também colocar um fundo. A gente clica duas vezes aqui no retângulo e a gente pinta o retângulo com uma corzinha. Vamos pegar uma cor que esteja aqui. Cinza, não. Aqui, vamos pegar essa cor. Ó lá. E aqui também a gente pode pintar o retângulo. Então, vou tirar aqui o contorno, que daí a silhuete vai conseguir encontrar. Mas se a gente não quiser com fundinho branco, a gente pode deixar também. Então, vou dar um I e vou selecionar essa cor daqui. Opa, não deu certo não. Aí. Aí, ó. Agora, a pessoa pode tanto usar só esse pedaço, quanto usar esse pedaço e esse pedaço lá no box. E a gente pode fazer isso até com esse, por exemplo, a gente pode dividir no meio, enfim. Então, eu vou colocar ele aqui. E vou colocar esse aqui. Agora, eu vou passar isso aqui lá pro Silhouette Studio. Essa daqui eu não vou usar, vou só usar ela dividida. Esse aqui também dá pra gente dividir, né? Vamos dividir, que eu já aproveito e faço uma cartela só de box. Então, aqui é 37 por 50. 37 por 50, vou dar um ok.
Vou trazer essa imagem pra cá. Também vou rasterizar pra ficar mais fácil. Objeto, rasterizar. Transparente. Ah, pode também deixar... Ah, fundo branco, fundo transparente. Não vai fazer diferença nela no estúdio. Então, aqui, apesar de que nesse aqui vai fazer diferença. Por quê? A gente não conseguiu deletar tudo que tem aqui em volta. Vocês estão vendo? Então, seria interessante se a gente tivesse o fundo branco nessa imagem. Então, eu vou vir aqui, rasterizar e vou mudar aqui para fundo branco. Porque se a gente tiver o fundo branco, não vai dar para ver essa falha que teve aqui, certo? E a gente também não vai poder mudar a cor do fundo desse adesivo, porque senão vai aparecer aquele trabalho que a gente fez ali, né? Aquele trabalho de gente preguiçosa. Dá pra deletar melhor isso aqui no Photoshop, tá? Mas vamos supor que a gente só tenha esse recurso, então é com esse recurso que a gente vai trabalhar. Vou mudar aqui pra gente conseguir ver o que tá embaixo, e esse daqui eu vou precisar aumentar um pouquinho. Aí. Ctrl C. Opa. Dei um Ctrl D sem querer aqui. Aí. Ctrl C. Ctrl F, tá, gente? Pra colar um em cima do outro, ó. Tem duas, uma em cima da outra. Clica no primeiro retângulo. Shift. Clica na imagem de cima. Ctrl 7. Clica na imagem. Clica no retângulo. Ctrl 7. Opa. Clica aqui, retângulo, tô apertando Ctrl, Shift, retângulo, Ctrl 7. Aí, temos aqui também os dois adesivos que a gente pode colocar aqui. Esse aqui a gente vai precisar fazer o retângulo aqui em volta, certo? Porque a gente tá com o fundo branco. Então, eu vou selecionar aqui uma cor que já tá na minha paleta. Aí. Clica no retângulo, letra I. Vamos pegar esse traçado daqui. Aí. Pronto. Então, se a gente juntar esses dois adesivos, vai encaixar aqui a moça. Aí, lá no Silhouette Studio, a gente vai fazer um truquezinho pra recortar esse risquinho pra fora, tá? Beleza. Então, aqui a gente vai exportar. Primeira coisa que a gente vai fazer é exportar, na verdade a primeira não, a única coisa que a gente vai fazer aqui é exportar o template e as imagens. A parte da cartela aqui de corte, a gente não vai exportar como imagem, a gente vai exportar como corte, porque a gente precisa que seja exatamente desse tamanho, a gente não vai conseguir fazer isso lá no estúdio. Então, vou tirar a visualização de tudo que eu não quero exportar. E vou deixar só a visualização. Opa, cadê o template? Aqui. Aí. Então, vou deixar desse jeito. Vou vir aqui em arquivo, exportar. E vou exportar como um JPEG ou um PNG. Tanto faz, eu gosto de usar PNG. Live adesivos, ok. Exportar. Então, ela tá em transparente, beleza. Ficou salva lá como um PNG. Agora, nós vamos exportar o recorte em volta da cartela. Então, a gente vai colocar aqui as linhas de corte, vamos tirar a visualização do template e da marca de registro e a gente vai exportar como DXF essa parte. Então, exportar como, e aí a gente vem aqui, opa, peraí, tem um truquezinho aqui que a gente precisa fazer antes. Por quê? O meu Silhouette Studio, ele não tá mudando para as is. Depois eu vou mostrar lá para vocês. Então, quando a gente importa o DXF lá para dentro, ele perde o tamanho, ele fica muito grande ou muito pequeno. Então, o que eu faço?
Venho aqui nessa camada de linhas de corte, que é a camada que eu vou exportar, e crio um retângulo em volta da minha prancheta, para ele ser exportado como uma linha de corte, para eu conseguir redimensionar lá. Então, eu vou clicar aqui, só vou mudar a cor para preto, para vocês conseguirem ver, ó. Então, aqui tem um retângulo, vocês estão vendo, ó? Tá bem em volta da minha área de corte. Então, agora sim, eu vou selecionar isso aqui, vou em arquivo, exportar e exportar como DXF. Então, vou vir aqui, vou mudar de PNG, ó, o nosso PNG tá aqui. E aqui eu vou mudar para DXF, AutoCAD DXF. Vou colocar em exportar. E aqui eu vou exportar apenas a arte selecionada, certo? E vou colocar OK. Agora eu vou lá na minha pasta. Aqui, na pasta que eu salvei. E eu tenho os adesivos, que são o arquivo em DXF, o arquivo em PNG. Então, eu vou abrir primeiro esse arquivo aqui em DXF. Aí, ele vai abrir já no Silhouette Studio. Eu tô usando aqui, ó, a versão 4.4, tá? Ela deu uma atualizada e mudou algumas coisas. Então, se vocês estiverem com a edição anterior, talvez não tenha todos os recursos que eu vou usar aqui. Então, dá pra atualizar lá no site do Silhouette América, você baixa de novo, atualiza o programa, porque ele veio com algumas coisas legais e também veio com algumas coisas piores, mas tudo bem. Então, aqui, ó, o meu já abriu aqui em tamanho A4 e vocês estão vendo que não ficou certinho do tamanho da folha, porque tem uma configuração aqui em editar, ó, você pode vir aqui, editar preferências, e aqui em importar, você pode escolher o DXF para encaixar na página ou para importar centrado ou as is. Essa opção de as is, ele vai trazer o DXF exatamente do tamanho que você criou lá no Illustrator, porém, no meu não está funcionando. Quando eu clico aqui, o programa fecha e não aplica. Então, vocês podem tentar aí no de vocês, pode ser um bug meu ou pode ser um bug da versão. Então, por isso eu fiz o retângulo aqui, eu acho mais seguro, então eu vou dar um Ctrl G em tudo para mim conseguir dimensionar, vou trancar aqui o cadeadinho e vou mudar pera lá, vou mudar aqui a largura para 297, que é o tamanho do sulfite, por 210. Vou dar um Enter. Opa. Acho que eu coloquei as medidas trocadas. Acho que é 297 aqui. Ficou muito grande. Ou meu papel tá em A5. Pera aí. Ah, tá em A5, ó. Então, vou mudar aqui pra A4. Isso. 297, tava certo. E aí, eu vou centralizar isso aqui no papel aqui, beleza? Agora é só eu trazer a arte que a gente criou lá no Illustrator. Então, eu vou vir aqui, vou arrastar aqui pra dentro, vou soltar. Mesma coisa, ela veio com o tamanho, errado, porque o meu software não tá trazendo com o tamanho certo. Então, eu vou precisar voltar lá no Illustrator e fazer esse retângulo também nessa arte. Por quê? Vocês podem reparar que o tamanho da minha linha aqui não está do tamanho do meu sulfite. Ele está só contemplando aqui a arte. Então, eu vou deletar. Vou voltar lá no Illustrator. Vou exibir a arte do template e vou exibir as linhas de corte, não. A camada 4, que é a arte, né? Beleza. Agora, eu vou fazer aqui na camada 4 a linha, igualzinho eu fiz no corte. Agora, eu vou exportar de novo. Arquivo, exportar como. Aí, eu vou lá em PNG. Cadê? JPEG. Tô cega.
Aqui, PNG, nossa, gente. E vou substituir, tá? Pra não ter problema de eu errar, vou substituir o mesmo arquivo. Agora eu venho aqui e puxo esse arquivo que eu fiz com a linha, ó. Vocês estão vendo que já mudou o tamanho. Vou vir aqui e vou puxar aqui pra dentro. Aí, beleza. Agora eu vou de novo. Ué. Não está certo. Ah, porque não exportou, né? Então, a gente vai clicar aqui em OK. Agora sim, exportou. Faltou dar um OK lá. Aí, agora sim. Aí, agora sim, o retângulo tá aqui em volta. Vocês estão vendo? Vou clicar em cima e vou redimensionar para 297, que é o tamanho do meu sulfite aqui. 297 por 210. Também vou centralizar lá. Então, vocês podem reparar que o estúdio já criou aqui algumas linhas de corte automaticamente. Eu trouxe pra cá, ele meio que já rastreou. Só que o que acontece? Ele rastreou tudo. Tem algumas coisas aqui que eu não quero cortar. Por exemplo, esse retângulo em volta é um retângulo só da arte. Não vou cortar isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Pra mim não precisar rastrear tudo isso, eu vou vir aqui já direto em deslocar. Então, eu vou vir aqui, deslocar, e vou deslocar tudo. Ó lá. Agora, eu desloquei em 2, pra mim tá bom, e vou dar um aplicar. Ok. Agora, eu vou desagrupar esse deslocamento que eu fiz. Vou clicar aqui, Ctrl Shift G, e vou deletando os que eu não quero. Mas antes, eu vou clicar aqui na imagem. Lembra que a imagem já estava rastreada? Então, ela já tem uma linha vermelha em volta. Vou vir aqui nas linhas, vou vir aqui na cor e vou tirar a cor da imagem. Agora, eu fiquei só com... eu fiquei só com os rastreios. Só que quando acontece isso, só quando a gente faz esses dois tipos de adesivo, tanto box quanto adesivos soltos, a gente precisa da linha grudadinha lá no box e a gente precisa da linha solta do lado de cá. Então, o que eu vou fazer para contornar isso? Eu vou vir aqui na minha faca e vou dividir isso aqui no meio, toda essa arte, certo? Agora, eu tenho dois pedaços. Tem um pedaço da minha arte aqui, ó. Ele até já soltou aqui do resto. E tenho as minhas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses quadrados aqui e vou colocar aqui a linha vermelha de corte. Essa linha que tinha sobrado aqui, que a gente tinha destacado, que a gente tinha deslocado, eu vou deletar. Olha lá. Então, essa linha aqui eu deleto pra cortar só o que tá rente aqui. Lembra esse adesivo em específico que a gente fez uma linha pra silhuete conseguir rastrear? Eu vou selecionar essa linha vermelha e eu vou deslocar ela pra dentro agora. Então, vou deslocar interno. Eu vou diminuir aqui até sumir essa linha, ó. Então, vou pra 0,70, 0,60. E aqui é a mesma coisa, vou clicar aqui nessa linha, vou deslocar interno e vou diminuir para 0,6. Aí. Pronto, agora não vai sair no nosso corte a linha cinza que a gente fez ali. Ela vai ficar um pouquinho menor, bem pouquinho. Deixa só eu ver aqui que parece que tem umas linhas sobrando aqui, pera lá. Ah, aí aqui a gente vai ter que tirar a linha que tá pra fora. Então, a gente seleciona a imagem, vem aqui na cor e tira a cor da linha. Beleza. Então, a gente ficou só com uma linha aqui, ó. Certo? Só com a linha interna. Apesar de que essa linha aqui não tá muito centralizada. Vou colocar ela um pouquinho mais pra cá. Aí. Beleza. Então, acho que tá pronta a nossa cartela. Aí você pode escrever o nome. Você pode escrever o nome tanto aqui ou antes de exportar, né? O nome da cartela aqui em cima, se você quiser. Eu geralmente escrevo lá no Illustrator, aqui eu esqueci. Aí. Então, a gente tá aqui com tudo rastreado. Ah, tem que tirar também
a linha de corte desse retângulo aqui e deletar essa que a gente criou aqui expandindo. Beleza. Agora, para cortar, nós vamos clicar aqui em enviar e aí a gente vai conseguir visualizar certinho tudo que é linha de corte. Aqui a gente tá vendo que tem uma linha de corte, então a gente vai clicar e vai tirar sem corte, apesar da gente ter... Opa, disfarça, gente. Não é aqui não. Lembra que a gente tirou a cor da linha de corte? Aqui, ele ainda tá entendendo que ele vai fazer 2 cortes. O que ele rastreou sozinho e o que a gente deslocou. Mas, lembra que a gente mexeu na cor da linha? Então, a gente vai fazer o corte por cor de linha. Então, aqui ele tem todas as cores que a gente, que a gente tem no documento aqui. Aqui eu já percebi que tem uma linha sobrando, então eu vou selecionar ela. Ó, tem uma aqui sobrando. Deixa eu ver. A gente vai voltar lá em design e eu vou deletar ela. Então, aqui eu vou deletar, né? Porque passou e eu não vi. E ele rastreou sozinho, então aqui também eu vou deletar. Beleza. Então, a gente vai lá em enviar de novo. E aí, a gente vai clicar aqui em linha e a gente vai definir quais linhas a gente vai cortar e em qual lâmina a gente vai cortar. Então, a gente tem 2 tons de vermelho, provavelmente porque eu mesma que selecionei o vermelho dessa parte da cartela, lembram? Então, se eu tirar a seleção, olha, ele não vai cortar essa parte. Então, a gente vai cortar esse, vou voltar. Esse aqui, essa linha, eu não quero que corte. Vamos ver se eu consigo deletar ela aqui. Acho que eu não consigo. Isso que é o duro Isso que é o duro do Silhouette Studio. Você esquece uma coisinha e eu sou mestre em esquecer as coisas. Vou só deletar essas. Apesar de que ela tá também fora da linha aqui de corte, certo? Ah, e a gente tem que colocar as marcas de registro também, né? Porque a gente fez com marca de registro. Então, vou clicar aqui. Gente, tô indo rápido nessa parte porque eu acho que a maioria de vocês aí já sabem mexer no estúdio, tá? Então, assim, não vou ficar me aprofundando aqui no estúdio, até porque eu nem gosto muito desse programa. Eu uso só porque tem que usar mesmo. Mas eu prefiro fazer tudo lá no Illustrator. Então, beleza. Aqui a gente tem linha vermelha e linha preta. As linhas vermelhas a gente tem em 2 tons, porque o tom daqui foi o que eu que defini, então não consegui encontrar o mesmo vermelho que o programa utilizou automaticamente, por isso ficou com 2 tons de vermelho. Mas a gente vai cortar os 2 iguais, a gente vai cortar os 2 com meio corte e a gente vai cortar o corte preto com corte inteiro, porque o corte preto é a cartela, então ele já vai sair destacado e os adesivos de dentro vão sair coladinhos no liner só com meio corte para você destacar. Então aqui eu já tenho a minha configuração, mas eu tô usando, pra vocês terem ideia, pra fazer meio corte, a lâmina 5, porque a minha tá muito desgastada. Eu não vou passar a configuração aqui, porque vocês vão ficar presas em tentar fazer na configuração que eu vou passar. Então, a configuração da lâmina precisa ser testada, certo? Você vai fazer o quê? Pra lâmina com meio corte, né, pra linhas que tem aqui meio corte, que são as linhas internas aqui dos adesivos, os riscos vermelhos, você vai configurar, cortar, e você vai configurar lâmina 1 ou lâmina 2, e vai começar com a força lá embaixo, tá? Força 5, por exemplo. E aí você faz um teste. Se não cortou, você aumenta a força. Subiu toda a força, não conseguiu cortar ainda o meio corte, aí você aumenta a lâmina para 2, tá? Ou 3, depende muito do seu papel. Eu aqui, quando a minha lâmina tá nova, só para dar um norte para vocês, eu utilizo lâmina 3, força 8 e velocidade 8 para meio corte. E aí, para corte inteiro, eu aumento a força, certo? E aí é só mandar cortar na Silhouette. Eu vou encerrar a aula aqui e aí depois eu volto com uma aula só para fazer o corte lá na Silhouette da parte de produção, certo? Gente, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu dei várias voltas aí, mas é porque dá para fazer de vários jeitos e eu queria ensinar tudo que eu faço mesmo. Então, tem várias opções de adesivos, agora é só vocês usarem a criatividade aí. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo, tá? Um beijo, tchau!